Vamos lá. Bom, entre as questões relacionadas que eu falei sobre lives e sobre a Guacila Louro, simplesmente nós podemos colocar colocações importantes que venham a relacionar ao gênero e as maneiras que nós podemos enfatizar a raça e etnia. A raça pode ser o campo de, ao meu ver, genético e também o seu DNA ambiental, e a etnia já coloca um patamar entre a nacionalidade, a nação, ou seja, que vem a colocar várias complexidades que relacionam às classes sociais. É uma complexidade que nos coloca fatores importantes que vem a relacionar, ok? Então, quando eu falo sobre o liberalismo, coloca uma liberdade formal que esbarra nos limites impostos pelo capitalismo. Por exemplo, quando defendo a igualdade de oportunidade por um lado e por outro, ok? Manter um sistema onde as condições de acesso e permanência da mulher no mercado de trabalho são extremamente desiguais. Sua luta se reduz a uma igualdade marcada de participação, de decisão, e que a mulher é permitida alcançar certa igualdade no mercado, e não a igualdade de fato entre homens e mulheres. Então nós podemos juntar a questão do conceito de liberdade que eu falei entre essas extremidades, mas ocorre um campo semelhante, mas não ocorre um campo de igualdade. O conservadorismo entende a condição de inferioridade social da mulher como algo natural do propósito do sexo, determinado pelo fato biológico, naturalista, que eu coloquei aqui, e nos processos sociais, colocando, ou seja, processos sociais e vários pontos, N fatores, com shades que possam permear a mulher como naturalmente inferior aos homens. O conservadorismo relaciona o liberalismo, que vai relacionar o marxismo dogmático, que reduz a luta pela igualdade das relações de gênero e a luta pela igualdade de classes. Entende que a desigualdade das relações entre homens e mulheres será resolvida assim que se implantar o socialismo. Desta forma, o gênero e raça são questões tratadas como secundárias, pois dar-lhe importância e desvia-se do objetivo principal e lutas de classes. Ok? Então, a Louro coloca esses fatores entre essas classificações de gênero, raça e etnia. Quando falamos de conservadorismo, falamos de tradicionalismo. Quando falamos de tradicionalismo, também colocamos fatos eminentes ligados aos fatores que vêm a relacionar a bigorda do homem e a bigorda do próprio sujeito histórico, que vem a relativar a sua identidade de gênero. A bigorda ela é pequena, é um músculo, um minúsculo músculo que possa ocasionar audição, visão e outras questões relacionadas aos meios. Então, o feminismo radical é uma corrente de pensamento, ok? É uma corrente de pensamento que aproxima do machismo, pelo qual é levado do sexismo, pregando total independência em relação aos homens, inclusive sexual. Essa corrente fornece a argumentação ao machismo, que igualando todas as feminidades, as correntes acampa, criando uma antipatia aos movimentos feministas como um todo. Quando falamos sobre empreendedorismo, falamos como um todo. Então, quando entramos nesse feminismo, e a radicabilidade coloca fatores não só sociais, mas biogênicos, que vai relacionar a família, vai relacionar a sua própria faculdade e gênese histórica. Quando falamos sobre esporte, jogos, ou seja, esses parentescos que relaciona a nossa própria radicalidade, coloca
coloca fatores importantes. Lembra que eu citei a Flúvia Rosenberg, que também entra nessas ONGs ligado às teorias sexistas, que ela entra nas relações de independência em relação aos homens. Eu não preciso de homem, mas independente que seja, necessito um homem do ser humano. Eu não preciso de um homem que possa ter um capital, um empreendedorismo. Mas desde épocas passadas até os dias de hoje, a Idade Média, homens e mulheres necessitam. Há uma negociação, há um artefato, há um processo arquitetônico. Por isso que há uma dificuldade muito grande de falar sobre liberalismo, porque quando falamos em liberalismo, ou campo libertatório, fica essa questão ambígua entre pontinho, pontinho, pontinho. O que é brasileiro? O que é espanhol? O que é português? O que é o mundo, o cosmos, o universo? Fica o que? Um campo fragmentado. Embora a palavra frágil, para alguns colocam a mulher, mas o próprio homem tem as suas fragilidades também. Em campo diz o ser humano tem as suas próprias fragilidades. Isso coloca consequências relacionadas ao feminismo socialista. Embora no qual nos situamos, propôs tratar que a questão da desigualdade de gênero como parte simbiótica das desigualdades básicas da sociedade. Quando falamos os parâmetros simbióticos, teorias simbióticas, lembramos de Lamarck, ou alguns colocam Lamartine, colocam Lamarck, que também interliga a filosofia, o dicionário de filosofia, que é a Jacqueline Rousseau que coloca. É um livro em destaque, emblemático, que destaca alguns autores não só da filosofia, mas da própria biologia. Porque a própria biologia é a filosofia, a fisiologia. É a simbiose, o campo simbiótico, é a teoria que relaciona a fatores que venham a colocar diferenças e desigualdades entre o organismo e o meio maturacional, o organismo e o meio social, o organismo e o meio físico. Essa gravidade, os termos graduais. Ok? Então, quando eu falo sobre opiniões e concepções, Saviotti, 1987, o feminismo socialista se posiciona como um único feminismo radical, politicamente falando, pois busca atacar as desigualdades sociais pela raiz dos problemas sociais, que para essas correntes têm base numa relação articulada entre gênero e classe, raça. Ok? Então, ou seja, a nossa visão, essa corrente de pensamento é mais coerente, pois consegue fazer uma abordagem que não privilegia os fragmentos, fragmentar lutas sociais, mas trata-se de uma forma integrada, uma prática social que conceituamos como um conceito de ciência ou meio cientificado. Esse meio cientificado há um entendimento ao tempo e a sua especificidade. Ao meu entender, não entendemos, vou colocar porque quando entendemos, já busca a leitores, ou seja, e os meios feitos, relacionados, alguns na linha desse pensamento socialista. Ou seja, a própria sociologia nos argumenta o que é filosofia e fisioterapia, do respeito à fisioterapia, mas coloca parâmetros importantes entre uma abordagem e as colocações de todo respeito à fisiologia e à fisioterapia, que são bem íntimas à fisiologia do exercício. Okay? Você entra em departamentos de qualquer disciplina ligado à educação física, vai estar lá a fisiologia do exercício. E cabe a nós colocarmos em destaque em outras discussões. O que eu quero dizer é que trata-se aqui a questão do feminismo radical, já coloca uma raiz etimológica socialista. E quando coloca feminismo radical, já coloca o quê? Início, princípio, caos, complexidade, confrontações, mas que haja pacificação. Pode haver diversificações, mas que haja bom senso. Pode haver o quê? Divergências, mas que haja um mover histórico. Aonde há um mover histórico, há mudanças que é aprendizado. O que é aprendizado? O aprendizado é saber conviver. É lutas pelos seus direitos? Sim. Mas que seja conservador? Sim. Que seja libertatório? Seja sim. Que seja marxista, que